O Dias Toffoli, o que faz? Ele pega o processo e isso ele tem o tempo que ele quiser de vistas. E com isso não sai a decisão final, fica em suspenso. Só que o ministro Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade e entendeu, né, que como o plenário já tinha decidido por maioria, Renan Calheiros é réu no Supremo, então não pode continuar no cargo, né, na presidência do Senado, porque ele está na linha de sucessão, né, da presidência da República. Na semana passada, o plenário do Supremo decidiu, por 8 votos a 3, abrir uma ação penal e tornar Renan Calheiros réu pelo crime de peculato, isto é, apropriação de verba pública. Segundo entendeu a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, há indícios de que Renan fraudou recebimento de empréstimo de uma locadora de veículos para justificar uma movimentação financeira suficiente para ele pagar uma pensão que ele teve fora do casamento com a jornalista Mônica Veloso. Ele teria usado verba indenizatória que deveria ser usada, né, no exercício do cargo de senador para pagar a locadora, mas não há indício de que o serviço foi realmente prestado, além de ter questões envolvendo também venda de boi. Resumo, nós podemos imaginar, né, ele que queria fazer, que estava comandando, porque quando sai, naquela noite em que a Câmara Federal aproveitou a tragédia que aconteceu com a Chapecoense, na mesma noite a Câmara desfigurou a medida do pacote anticorrupção e colocando um monte de jabuti. Sabe o que é isso? Pega a coisa que não tem nada a ver, sabe que a história põe jabuti sobe em árvore, e colocou desfigurando uma coisa que saiu da sociedade civil com 2 milhões de assinaturas. Imediatamente que fez este senhor, ele foi no dia seguinte no Senado e quis votar com votação simbólica. Por quê? Porque ele aí aprovava, né, uma mordaça para juízes, procuradores e a Polícia Federal, que estão prestando excelentes serviços para o país, nos livrando de um monte de corrupto e de um monte de ladrão, né? Como maior exemplo, a Petrobras. Mas pode ser também o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, que a quadrilha dele, segundo a própria Polícia Federal, segundo a Procuradoria da República, essa gente desviou 225 milhões de reais. Dá para explicar porque que o Rio de Janeiro está naquela pindaíba. E ele quis votação simbólica, isto é, os líderes aprovam e todos se livram. Resumo, o que aconteceu? Aconteceu que o plenário do Senado, que já vem a eleição e não é besta, né, disse não, tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Só como último lembrete, a Câmara dos Deputados tem mais de 60% dos seus integrantes respondendo processo na Justiça Comum, em Tribunal de Contas, no Tribunal Superior Eleitoral. São em 312 deputados respondendo a 1.400 processos. Se isso não é a prova do que é aquilo, eu não sei mais o que é a prova. Portanto, Renan Calheiros bateu asa, pelo menos momentaneamente, para parar de querer fazer o país ficar aos pés dele e não
e parar de se servir de nós. Me dá, Xuxa.